Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde. É uma grande honra estar ocupando a tribuna, trabalhar um pouco sobre esse tema do Evangelho, a comemoração, de 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma responsabilidade extrema, porque já via a tribuna, já é uma responsabilidade, mas trabalhar a comemoração do Evangelho é uma responsabilidade ainda maior. E me honra muito, agradeço a Deus a oportunidade de ser instrumento da vontade dele, e que tudo que preparei, pensei, estudei esses últimos dias, para conversar na tarde de hoje, que possa de alguma forma chegar no coração de vocês, que possa de alguma forma iluminar a nossa semana, que se inicia e, quiçá, nos guiar na nossa reencarnação. Então, é com grande alegria que trago esse tema, dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira coisa que eu queria trazer é uma fala de Alcione, um espírito de luz, que está numa narrativa de Chico Xavier, no livro Renúncia, em que esse livro passa um romance, é um dos 5 romances de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e esse romance passa na Roma Antiga, momento em que o cristianismo começava a se organizar e que, portanto, era perseguido e proibido ainda no período romano. E Alcione, esse espírito de luz, ela falando sobre a mensagem do Cristo, que ali ela estava sendo tocada e conhecida diante daquela conturbação da proibição, da perseguição, ela traz esse trecho, que foi um trecho escolhido, inclusive, recentemente, para indicar um aprofundamento do estudo do Evangelho, que é o programa do Evangelho Rede Vivo, que é exatamente isso aqui. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Cada palavrinha dessa tem uma razão de ser. Conhecida porque, mesmo ela mencionando isso na Roma Antiga, ainda hoje temos dificuldades em torno da palavra do Cristo. Quantos e quantos estudos teológicos debatem os sentidos da mensagem do Cristo. Então, é preciso que ela ainda seja conhecida. Então, não basta dizer apenas que já sabemos porque está na Bíblia, ou nos evangelhos, diríamos melhor. Então, o conhecimento é sempre necessário. E o nosso amigo Ranieri estava falando sobre abrir o Evangelho, em algum momento que a gente está vivendo uma necessidade de uma escuta, de uma mensagem de espíritos amigos. Quando a gente abre o Evangelho, não sei se vocês já notaram isso, mas todo o momento que abrimos o Evangelho, podemos abrir o mesmo item em vários momentos da vida diferentes. Vamos entender coisas diferentes. Porque aquele momento, a espiritualidade que está no nosso entorno nos envolve com uma intuição diferente. A nossa sensibilidade desperta para uma palavra que não despertou em outra. Então, a ideia de que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida é que ela realmente precisa estar no nosso espectro de atenção em todos os momentos, porque ela, por si só, não é finita. Pelo contrário, como o amor do Cristo foi tão sublime, foi tão potente, a mensagem de suas palavras é uma mensagem infinita, de extremo amor. Mas não basta conhecer, é preciso meditar. É preciso tentar entender o que é que a palavra do Cristo quis enunciar. Quais são os conteúdos que ela precisava ser dita naquele contexto, fazer uma transição para o momento atual, o que é que se adequa, o que é que não se adequa. Então, essa meditação é em torno da atualização da mensagem do Cristo. Mas, conhecida, meditada, sentida.
a ideia de incorporar, né, de sentir a docilidade do Evangelho, de sentir o abraço do Cristo que disse que não deixaria nenhum dos seus filhos transviados para trás, nenhum dos filhos de Deus transviados para trás. A mensagem do Cristo que fez o esforço de vir até nós e que diria que cumpriria a lei de Deus até o último iota, até a última vírgula. Então, todos nós somos acolhidos no abraço do Cristo. Por isso, a ideia da gente sentir a mensagem dele. E aí vem a cereja do bolo, né? Vem realmente a razão de ser da presença do Cristo em nós, no nosso planeta, que é viver a mensagem do Cristo. Então, com essa frase inicial de Alcione, né, que diz tanto e que tanto que ela diz que se tornou um emblema de um estudo aprofundado do Evangelho pela Federação Espírita Brasileira, que é o Evangelho Rede Vivo, que gostaria de convidar, né, a todos nós na tarde de hoje, com essa perspectiva de conhecer, meditar, sentir e experienciar, viver essa mensagem do Cristo. Porque é muito importante que nós tenhamos a compreensão que a doutrina espírita, ela é cristã. Jesus é o nosso guia e é o nosso modelo. Isso Allan Kardec deixa muito claro através das mensagens dos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. A doutrina espírita, ela é cristã. Mas a doutrina espírita precisava do Evangelho também. Porque se nós observarmos, na sequência da construção da codificação da doutrina espírita, o primeiro livro que é organizado é o Livro dos Espíritos. É lá em que nós vamos ter os princípios filosóficos a partir de uma metodologia científica, que é a metodologia que o positivismo do século XIX estabelecia, e que ele tem um capítulo que ele trabalha as leis morais. Então, o Livro dos Espíritos, ele solidifica a compreensão científica e filosófica da doutrina espírita. Em seguida, nós vamos ter o Livro dos Médiuns, que é um livro em que vai explicar o funcionamento das leis no mundo espiritual. Novamente, trazendo essa abordagem científica e filosófica. É somente no terceiro momento em que a compreensão científica e filosófica está assentada que o Evangelho segundo o Espiritismo chega trazendo toda a compreensão da moral. Então, a doutrina espírita, ela precisa necessariamente do Evangelho segundo o Espiritismo e ela é a chave de abertura para a compreensão de muitas das mensagens do Cristo, como nós vamos discutir. Mas, nesse contexto, eu queria que nós relembrássemos o trabalho grandioso do codificador, da pessoa Kardec. Porque se nós observarmos a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma estrutura absolutamente pedagógica. Sim, porque Kardec era um pedagogo. Kardec, ele tinha uma formação na linguística, então ele tem uma preocupação demasiada e extrema com a definição das palavras. Porque, como linguista, ele sabia que as palavras mudam de tempos em tempos. Como linguista, ele sabia, portanto, que ele precisava definir sentidos. É por isso que ele se preocupa em definir o que é alma. É por isso que em todas as obras a gente tem uma introdução, onde Kardec apresenta conceitos, e em O Evangelho segundo o Espiritismo é maravilhosa essa introdução. Porque Kardec, ele apresenta o significado das palavras, ele diz o significado de cada um dos conceitos, ele localiza personagens e diz a função dos personagens naquele momento do Cristo. Então, a preocupação pedagógica de Kardec se expressa através da linguagem, mas se expressa ainda em questões mais minuciosas. Se observarmos, Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo com "não vim destruir a lei".
O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é não vim destruir a lei. A partir daí, ele segue uma sequência, veja, é o Cristo dizendo, não vim destruir a lei, que era a lei hebraica, era a lei humana trazida por Moisés, e Cristo era hebreu. Se ele era galileu, se ele era judeu, é outra coisa. Está dentro do universo dos hebreus. Mas ele era hebreu. E como hebreu, ele era conhecedor da lei mosaica, como todo hebreu era. Então, a primeira coisa, ele, portanto, não sendo contraventor, porque o Cristo não era contraventor, ele disse, eu vim cumprir a lei. Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E o Evangelho, Kardec inicia a apresentação do Evangelho a partir disso, a partir do Cristo que coloca a autoridade da observância do superior, a observância daquilo que está acima. Eu não vim destruir a lei. E aí percebam, em segundo lugar, no segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Eu não vim destruir a lei, porque a lei dos homens eu vou obedecer. Mas a lei que agora eu venho vos apresentar é a lei do meu Pai que estás nos céus. Vejam a organização pedagógica de Kardec. Isso aqui, todas as mensagens do Cristo, sabemos que estão espalhadas em evangelhos, que a Igreja Católica, ao longo dos séculos, tentou dar autoridade aos evangelhos, somente aos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos escritos no período de turbulência farisiônica, na turbulência daquele período hebreu, e só depois vem o evangelho de João, já com a influência grega e, portanto, com a outra conotação. Mas vejam, a mensagem do Cristo está espalhada nos evangelhos, né? Então, a questão que nós queríamos aqui pensar, né, sobre essa relação da doutrina com o Evangelho, é a capacidade de Kardec de apresentar de maneira muito didática a mensagem do Cristo. E mais, olha a preocupação, eu não diria, a preocupação, sim, mas a capacidade de Kardec. Se nós observarmos em todos os capítulos do Evangelho, nós vamos ter a mensagem do Cristo retirada dos evangelhos, de um dos evangelhos, a gente vai ter as instruções dos espíritos e a gente vai ter comentário de Kardec. O que eu quero destacar? A majestade... Estou procurando um adjetivo, mas não está chegando. Mas a capacidade e a preocupação de Kardec, do ponto de vista pedagógico, ele não mistura as instruções dos espíritos com a opinião dele. Ele diz, aqui está o que os espíritos superiores dizem. Aqui é o que eu vejo nos meus estudos. Então, para a gente perceber que a construção do Evangelho não é só, segundo a doutrina espírita, não é só um amontoado das mensagens do Cristo. Tem uma preocupação pedagógica do nosso codificador, tem uma razão linguística de definir cada um dos termos, tem uma separação dos conteúdos entre o que o próprio Cristo disse, entre o que os espíritos superiores nos colocam e a compreensão e a opinião do Kardec. Então, esse conjunto de elementos, né, é um conjunto de elementos que vai materializar a ideia de que o Evangelho, segundo o Espiritismo, foi a chave que destravou o conhecimento da mensagem do Cristo. Como nós já ouvimos falar, a doutrina espírita ela é apresentada como a terceira revelação. A primeira revelação vem com Moisés, e Moisés estabelece a adoração a um Deus único diante de todo um cenário, né, de adoração a deuses plurais. Então, a grande missão de Moisés na primeira revelação é estabelecer um Deus único, e ali, na missão de Moisés, ele coloca a parte das leis humanas, onde ele estabelece um código humano, e a parte das leis divinas, que estariam ali trazidas na mensagem do Decálogo.
A primeira revelação, então, a humanidade já tem uma determinada maturidade para compreender aqueles ensinamentos. Só que, se nós observarmos, via de regra, a mensagem de Moisés é baseada no não faça. Somente algumas exceções em amar a Deus, acima de todas as coisas, mas ele traz muito não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Sempre lições no sentido da abstenção, no sentido de um não fazer, porque ali nós, enquanto seres reencarnados, naquela condição espiritual, ainda muito ligada ao instinto da vida primitiva, éramos extremamente instinto, muito mais do que moral. Então, a lição de Moisés, naquele momento, era segurar o espírito diante do seu instinto. A moralização vem com a lei do amor, vem com Cristo, que é a nossa segunda revelação. Então, o Cristo, ele já não vai dizer não faça, ele vai dizer faça. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não basta não fazer, é preciso fazer. Então, o Cristo vai completar ainda a mensagem do Cristo, mas a mensagem de Deus, a mensagem da lei do amor, mas naquele momento, o próprio Cristo disse: muitos desses conteúdos não serão compreendidos. Primeiro, porque a humanidade não tem compreensão moral de atingir a lei do amor em sua essência. Segundo, porque faltam elementos para que essa compreensão efetivamente se dê. Mas eu vou pedir ao meu pai que mande um consolador. É daí, então, que a doutrina espírita, já no século XIX, muito tempo depois do Cristo, ela se apresenta trazendo elementos de conhecimento a partir da reencarnação, do ponto de vista da vida futura, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados. É que aí a chave destrava o conhecimento da que a mensagem do Cristo havia trazido. E a doutrina espírita traz tudo? Não. Nós ainda precisamos e muito caminhar para conhecer a real mensagem do amor. Mas o que já temos, nós nem exercitamos, imagine o que nós ainda nem somos capazes de conhecer. Nesse contexto, portanto, o Evangelho, com o olhar da doutrina espírita, que é esse olhar que coloca o ponto de vista da vida futura. Somos espíritos e que, portanto, reencarnamos para evoluir, para realizar o nosso progresso. Essa chave, o ponto de vista da vida futura, é uma chave que o Cristo não tinha, naquele momento, como apresentar como um todo. Mas ele já havia falado. Quem lembra de passagens em que ele diz, procuram Elias, mas Elias já voltou. E vocês não o reconheceram, que era a reencarnação de João Batista. E quantas vezes ele não trouxe os elementos da reencarnação. Não porque a reencarnação fosse um assunto desconhecido. Mas era naquela esfera dos iluminados. A ideia da reencarnação já era algo extremamente conhecido, a comunicabilidade com os espíritos, as pitonisas, né, as guerras egípcias, tudo isso eram elementos já conhecidos, mas não eram populares, não eram geral do ponto de vista do conhecimento. Então, a doutrina espírita, ela traz essas informações que destravam o conhecimento do Evangelho. E aí, pessoal, por que a gente, enquanto espírita, precisa necessariamente do Evangelho? Essa frase está na questão, essa passagem, na verdade, está na questão 236 do livro O Consolador, que é um livro, inclusive, que nós espíritas costumamos não investir a título de leitura, mas fica uma recomendação, né, que é uma leitura extremamente importante. E aqui, Kardec traz o seguinte:
O espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência. É o evangelho que revoluciona a moral. É o evangelho e é a mensagem do Cristo que vai abrir as portas para mostrar a nossa responsabilidade conosco e, consequentemente, com o planeta. Então, é como se fosse um barco, a doutrina espírita sem o evangelho, que traz somente as questões filosóficas e científicas, seria um barco sem prumo, seria um barco sem leme. Porque o evangelho quando traz a moral do Cristo, é ele o caminho da autoiluminação. É ele o caminho da nossa evangelização, do nosso aprimoramento. E é essa a razão de ser da nossa vida reencarnatória. É essa a razão pela qual nós estamos reencarnados. Por isso que o Evangelho é uma obra extremamente necessária para que nós pensemos a organização da doutrina espírita. E uma questão extremamente importante para a gente pensar, e que Kardec coloca essa importância do Evangelho, é a moral e o intelectual. É exatamente sobre o intelectual que a doutrina espírita apresenta dos seus elementos filosóficos e científicos, e a moral que vem com o Evangelho. Nesse contexto, observemos, Kardec faz um esforço específico em toda a codificação da doutrina espírita de mostrar a aliança entre ciência e religião. Tanto que nós temos uma frase extremamente conhecida na doutrina espírita, é que a fé e a razão andam lado a lado. E que, claro, se são todos fé e razão, obras de Deus, elas não poderiam se contradizer. Porque ou não haveria Deus e ele não seria soberano, porque teria algo que estaria fora do seu controle, ou haveria contradições. Então, fé e razão são dois elementos que caminham lado a lado. É por isso que a compreensão do Evangelho não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. E é a partir daí, desta razão, deste raciocínio que nos leva à fé, que nós usamos o verbo compreender a mensagem do Cristo. E não acreditar. O verbo acreditar não cabe na doutrina espírita. Eu não acredito em fenômeno mediúnico. Eu não acredito numa comunicação espírita. Eu não acredito no Cristo ou nos milagres. Eu compreendo, porque a partir do momento que nós entendemos as leis que regem o mundo espiritual e as leis que regem o mundo material, não tem como eu duvidar. Por isso que o Cristo disse que a mensagem dele não salva. A mensagem do Cristo liberta. E a liberdade é que nos faz sentirmos-nos salvos. A mensagem do Cristo nos dá a liberdade de compreender o porquê estamos reencarnados, o que estamos fazendo aqui na nossa vida e o que é que nos espera do amanhã. É isso que a mensagem do Cristo, liberada pela compreensão do ponto de vista da vida futura com a doutrina espírita, nos faz entender. Então, o Cristo nos libertou. A verdade liberta. A verdade não é ela que salva, somos nós que salvamos a nós mesmos. Então, todo esse esforço que está na doutrina espírita de trazer a razão ao lado da fé, ela é expressada por Kardec em toda a codificação. Mas tem um ponto, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, num dos últimos itens, é o penúltimo item do primeiro capítulo, do não vim destruir a lei. Esse penúltimo item, Kardec, aí é uma palavra de Kardec, em que ele vai falar sobre a aliança entre a ciência e a religião. Por que Kardec tem uma preocupação tão grande com esse tema?
por toda a codificação e porque ela está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós raciocinarmos, durante toda a construção da epistemologia do conhecimento da humanidade, como a humanidade construiu o conhecimento, é a ideia da epistemologia. Até 1600, que é a época do Renascimento, até lá, o conhecimento científico era dominado pela religião. A religião, a igreja, né, especialmente a igreja católica, ela dominava a produção do conhecimento. Tanto que a ideia de que a Terra era o centro do mundo, de Ptolomeu, prevaleceu até o século XVI. Quando a gente vai ter uma outra abordagem pela ciência, que vai dizer que não, é o Sol o centro específico de um determinado sistema. O que é que eu quero que a gente pense? Com o Renascimento, no século XVI, toda essa crença, toda essa fé que a igreja exagerou, né? Com muitas superstições, com muitos dogmas, ela foi contestada pelo Renascimento. O positivismo científico no século XIX, todas as ciências naturalistas, né, cartesianas do século XVI em diante, questionaram a religião e negaram a religião, nomeando isto, a crença, a metafísica, a fé, de superstição. O século XIX é o ápice, essa mudança do padrão do conhecimento inicia no século XVI. No século XIX, nós temos o ápice desse desligamento entre ciência e religião. E no século XIX, Emmanuel usa uma frase que é na maturidade psicológica da humanidade. Do século XVI ao século XIX, como um pêndulo, né? A religião negava a ciência. Aí agora vem a ciência negando a religião, dois extremos. Um pêndulo que vai em dois extremos e ambas negando-as mutuamente. O que a doutrina espírita faz no século XIX? Junta. É no ápice desse desligamento e, portanto, a exacerbação do materialismo que a doutrina espírita chega juntando esses dois eixos. Por quê? Para mostrar que, pela razão e a certeza da verdade do Cristo, a humanidade irá se libertar do quê? Do seu orgulho e do seu egoísmo. Porque o materialismo, ele traz como essência que nós somos uma máquina, que funcionamos por um determinado momento, com o cessar dos órgãos, acabou-se. Acabou a vida, eu volto para a terra, pela terra perecerei. Se é assim, eu não preciso ter responsabilidade com a vida futura. Se é assim, eu não preciso me esforçar em perdoar. Eu não preciso me preocupar com as consequências dos meus atos. Não. O materialismo, ao colocar que tudo se encerra com a morte, ele gera anarquismo, gera niilismo. E a doutrina espírita vem exatamente neste momento conjugar dois grandes elementos: a metodologia científica, a observação controlada dos fatos, e Kardec faz isso pelo controle universal das comunicações espíritas. Ele usa a metodologia que o século XIX elencava como sendo verdade. Ele traz a metodologia, mas ele traz o ensino dos espíritos. Ele, portanto, prova, a partir dos padrões científicos daquele momento, a necessidade da nossa elevação moral. Então, todo esse contexto, todo esse conjunto de acontecimentos que o século XIX vai vivenciar, ele vai se deparar com isso, com uma questão, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Kardec questiona aos espíritos superiores qual é o modelo para a humanidade. Se somos espíritos imortais, que precisamos evoluir, quem é a pessoa que podemos seguir? Qual é o nosso modelo? E ele é muito claro. Os espíritos superiores, né, a pleiade do espírito de verdade, é muito clara em dizer que Jesus é o guia e é o modelo da humanidade.
Não é por acaso que ele disse, vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e ainda muito mais. Nós somos centelhas de luz. Eu gosto de uma mensagem, um debate que Chico Xavier tem. Agora me esqueci se é um puxão de orelha de Joana de Ângeles a Divaldo ou se é Emmanuel, um puxão de orelha a Chico Xavier. Mas a mensagem é que é o seguinte, um deles diz assim, mas eu sou pior que um verme. E ele diz, opa, né? Não vai insultar o verme, não, porque o verme está lá botando, está produzindo as substâncias na terra que vão lá mais na frente, dar o fruto que vai alimentar a humanidade. Não insulte o verme, não. Até o verme tem uma função na humanidade. Todos nós temos uma função na humanidade. Todos nós temos a função na nossa própria reencarnação. E não é por acaso que o Cristo acreditou na nossa potência de luz, de que possamos espargir, espalhar a luz, porque Ele é o modelo de perfeição que nós vamos atingir. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, a partir da lei da igualdade, e à medida das nossas reencarnações, fazendo escolhas, fomos progredindo. É o nosso livre-arbítrio que nos coloca, nesse momento, na condição espiritual que estamos. Foi o livre-arbítrio que colocou o espírito de Alcione em outros patamares de evolução que não está mais aqui conosco. Então, nós somos reticentes na compreensão da mensagem do Cristo. Nós andamos escolhendo mal. Não é por acaso que estamos nesse planeta de provas e expiações. Então, essa ideia, né, que o Cristo faz é para trazer para a gente a ideia de que nós precisamos andar com uma fé raciocinada. É que a fé, ela não é cega. O Evangelho, ela vai trazer a nossa forma de encarar a vida, a nossa reencarnação, e que o sentido da mensagem do Cristo está aí, destravada pela doutrina espírita, destravada no sentido de chave mesmo, porque a ideia da vida espiritual, as leis que regem a vida espiritual, a nossa compreensão do ponto de vista da vida futura, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, é a chave que destrava a mensagem do Cristo. E aí, isso aqui já falei um pouco, né, sobre essa questão. Então, na verdade, estamos aqui. Nós temos a mensagem do Cristo, trazida há mais de 2000 anos. Nós temos a compreensão mais aprofundada da mensagem do Cristo com a doutrina espírita, e o Evangelho nos apresenta isso há 160 anos. Estamos nós aqui, labutando na carne, labutando nas nossas reencarnações. E a questão que fica é, temos tudo isso. E Raul Teixeira tem uma expressão que gosto muito, que levo como um puxão de orelha de mim para mim mesma todas as vezes. Diante de todos os desafios das nossas vidas, se a gente perguntasse, e depois? Nós iríamos ponderar sobre os nossos comportamentos. Estou ali no WhatsApp, né? Alguém me agrediu, veio uma inverdade, o dedinho nervoso, né? Tananã, quem não passou já por isso? O dedinho nervoso, querendo dar uma resposta, querendo, né, esclarecer, que termina machucando. Dar um fora, machucar. Se eu pensasse, e depois? Será que eu não controlaria meu dedinho nervoso? Diante de uma agressividade, diante de uma dor, diante de uma emoção negativa provocada que gera raiva, que gera angústia, que gera vontade de deixar o nosso instinto extravasar. Se a gente se perguntasse, e depois? Será que a gente faria o que o nosso ímpeto quer? Ou será que a gente ponderaria? Porque se eu sei que eu sou um espírito milenar, que vou reencarnar quantas vezes forem necessárias para o meu aprimoramento,
É melhor segurar, né? Como diz os jovens, né? Segura a onda. É melhor segurar um pouquinho, ponderar e não agir contrário à lei da natureza. Agir conforme a lei do amor, que traz para a gente o silêncio, a paciência, a abnegação. Compreender que cada um de nós temos estágios evolutivos diferentes e que o que eu encaro para mim como procedimento, como verdade, como caminho, não é necessariamente o que o outro encara para si. E que, portanto, temos caminhos, todos nós temos histórias e trajetórias reencarnatórias diferentes. E cada um de nós temos o extremamente necessário para a nossa vida. Seja o pouco, seja o muito. É aquilo que nós precisamos para a nossa trajetória. Se nós tivéssemos isso, será que nós já não teríamos ouvido a mensagem do Cristo? Se nós não tivéssemos essa ponderação, né, será que nós já não teríamos trazido, né, essa ascensão espiritual, esse item 12, né, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo? É claro, o Evangelho de Jesus é a ferramenta divina para a nossa ascensão espiritual. A vida e o modelo que o Cristo nos legou é o caminho para a nossa vida espiritual. E por que a gente precisa estudar o Evangelho? Porque é necessário voltar ao estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Por várias razões, e trouxe aqui algumas para que nós pudéssemos raciocinar. Primeiro, os evangelhos que a Bíblia coloca para a gente, que foram reduzidos aos evangelhos sinóticos, não significa que foram todos os escritos que falaram sobre a vida do Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João são os três primeiros, constituem os evangelhos sinóticos, e o quarto traz para a gente uma influência maior da cultura grega. Não foram os únicos escritos da mensagem do Cristo. Primeiro, a gente sabe que o Cristo nada escreveu, que tudo foi dito pelos seus apóstolos. Segundo, os pergaminhos eram extremamente frágeis. Não significa que a mensagem do Cristo tenha se repassado ao longo do tempo, porque os pergaminhos, só pensar nos pergaminhos, eles eram frágeis, a ponto de a gente, se quem não leu, vale a pena a leitura de Paulo de Tarso, também um dos romances de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Paulo de Tarso, depois da conversão de Damasco, Paulo de Tarso está extremamente preocupado com as igrejas do caminho, as casas do caminho, porque cada igreja tinha uma forma de agir, cada igreja tinha uma mensagem diferente, tinha uma prática evangélica diferente, tanto que ele começou a emitir cartas. Ele começou a viajar, a visitar todas as igrejas e emitir cartas. Por quê? Vejam, ali estava bem pouquinho pós-Cristo e já não tinha uniformidade, já não tinha padrão. Imagine hoje, a Igreja Católica, por questões políticas, definiu quais eram os textos que iriam ser indicativos da mensagem do Cristo. As traduções são sempre traidoras. Tem uma expressão italiana que diz muito isso, né? Tradutori traditori. Toda tradução é uma traição. Imagine essas traduções ao longo aí, né, de vários e vários séculos. Então, assim, os evangelhos sinóticos têm muitos problemas, como a gente está começando aqui rapidamente a perceber. E esse papel que a igreja exerceu até o século XVI, de apropriação da mensagem do Cristo, ela foi um papel que dirigiu muito ao exercício do poder material. Tanto que a mensagem do Cristo foi usada para a guerra. A mensagem do Cristo foi usada para termos a Inquisição. Né? Então, houve distorções do cristianismo primitivo. E essas distorções, baseadas, sobretudo, num milagre, geraram muitas superstições.
essas superstições, o materialismo, lá a partir do século XVI, diz que tudo era mentira. Nada do que é dito aí, nem se o Cristo viveu, a gente sabe. Olha o que o materialismo coloca. A gente nem sabe se o Cristo é verdadeiro. O materialismo tem um desses pressupostos. Então, todo o conjunto disso fez a mensagem do Cristo ficar não conhecida. E aí a gente retoma a mensagem de Alcione, o primeiro verbo que ela usa, lá no primeiro slide, conhecer a mensagem do Cristo. Porque ela passou por esse processo de negação ao longo do tempo. Então é preciso que nós busquemos o cristianismo primitivo, e é isso que o Evangelho faz. Ele faz com a preocupação de extrair o espírito da letra. Paulo de Tarso já dizia, a letra mata, o espírito vivifica. Nessa passagem aqui de Mateus, em que Jesus questiona o pai e a mãe, vai em busca dele, ele pergunta, quem é meu pai? Quem é meu irmão? O Cristo negando o pai e o irmão, que coisa estranha. O Cristo negaria o pai e a mãe, mas se a gente vai buscar o espírito que está na mensagem, ali era um momento do Cristo anunciar os laços de sangue material e espiritual. Foi naquele momento, naquela alternativa, que ele trouxe uma lei que mais na frente a doutrina espírita ia explicar. As famílias são vinculadas a laços de sangue espiritual e a laços de sangue material. E os espirituais não perecem, de forma alguma, porque o amor continua. Quando a gente busca o cristianismo novamente, precisamos situar no tempo e no espaço. O Cristo falou naquela cultura hebraica, que era uma cultura que estava imersa no farisaísmo. Os fariseus se debatiam, se engalfinhavam, havia muito ódio, né? Toda vez eu retomo a ideia de Paulo de Tarso, porque ele quem mais mostra esse cenário para a gente nos romances espíritas. E Paulo de Tarso era um doutor da lei, enquanto era Saulo, antes da conversão de Damasco. Estava indo perseguir os cristãos. Quando, na estrada de Damasco, Cristo apareceu para ele e ele se converteu a Paulo. Havia muito ódio, né? Porque tudo ali estava em jogo, poder. Então, a mensagem do Cristo foi dita nesse contexto. É preciso compreender a mensagem a partir disso. É preciso considerar aspectos históricos, culturais. Trouxe um exemplo aqui, pegando um mapa da Judéia antigo. Quando Cristo, numa das suas mensagens, ele dizia, um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que quer dizer o verbo descer? Está lá na localização geográfica da cidade. Né? O verbo descer tinha uma razão de ser geográfica. Então, quando a gente resgata o Evangelho segundo a doutrina espírita, isso aqui a gente já falou, é para que nós façamos a nossa reforma moral. O Evangelho é a bússola para essa reforma moral. E, meus amigos, a virtude é um processo. A virtude não é um apagar das luzes, não é uma transformação. A natureza não dá saltos, né? Está em a própria natureza. É um processo paulatino das nossas pequenas atitudes, que devem acontecer espontaneamente, devem. Mas se não acontecer, Leon Denis é bem enfático. Faça por disciplina. Disciplina, e aí Emmanuel também fala isso, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Não quer responder, porque você vai se segurar e vai ter raiva porque está se segurando. Beleza, faça por disciplina. Leon Denis diz, a disciplina antecede a espontaneidade. Nos disciplinemos ao exercício do perdão, ao exercício da paciência, ao exercício do silêncio, que tudo isso são aspectos da lei do amor. E depois isso vai virar espontâneo. Tá bom, vai passar. Não é que a gente vai ser, né, uma pessoa besta, mas a pacificação é algo que a humanidade demanda. E aí, aqui tem um ponto essencial, já caminhando para o fim. Isso são questões assim que, para mim, são muito fortes, por isso que quis compartilhar com vocês. Nas questões 893 e 895 de O Livro dos Espíritos, depois vale a pena ir conferir, porque o trecho é mais longo, né, do que eu trouxe aqui. Kardec pergunta à Pleiade do Espírito de Verdade o seguinte:
qual a mais meritória de todas as virtudes? Ele vai dizer, o Espírito de Verdade vai dizer que todas as virtudes têm seu mérito próprio. Claro, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Todas as virtudes, elas vão ter sua colheita, assim como as nossas más ações. Só que ele traz algo aqui especialíssimo. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está, e aqui vem, no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Fazer o bem sem olhar a quem. Sacrificar o interesse pessoal. Não pensar, o que é que eu vou ganhar com isso? Não pensar, mas alguém pode estar vendo, eu vou fazer. O sacrifício do interesse pessoal é a válvula propulsora da transformação da humanidade. Olhar para a humanidade como sendo o grande berço da nossa revolução espiritual. Não sou eu, somos todos. Não sou eu que estou no meu lugar com a minha família, que vou furar a fila, que vou fazer a fila na faculdade, que vou dar um toco lá para um guarda, que vou fazer uma questão pequena qualquer. Tudo isso sou eu acima do todos. Quando, na verdade, a mensagem espírita é o todo em torno de nós mesmos. A mensagem do Cristo é esse sacrifício do interesse pessoal, pensando no coletivo. E isso é tão difícil. Isso está nas grandes atitudes, mas isso está nas pequeniníssimas atitudes do nosso cotidiano. E aí ele completa na questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Só faço as coisas se eu ganhar. Só faço as coisas se for do meu interesse, se eu tiver alguma coisa para ganhar. O apego às coisas materiais. E aí, nesse sentido, é que nós precisamos superar o orgulho e o egoísmo que guiam o nosso interesse pessoal. E aí, portanto, o eu, se anula, no livro aqui, Estudos Espíritas, de Divaldo, a mensagem de Joana de Ângeles, o eu se anula, então, para que nasça a comunidade equilibrada, harmônica e feliz. Então, cada discípulo deve buscar o aperfeiçoamento de si mesmo. Por quê, pessoal? Se nós soubéssemos impor o silêncio aos nossos ciúmes e às nossas discórdias, nós com certeza já não estaríamos mais na condição espiritual que nós estamos. Que o Evangelho, portanto, seja a nossa bússola, a nossa guia para os nossos desafios cotidianos e que o exemplo do Cristo seja efetivamente o nosso guia para a nossa transformação. 160 anos do Evangelho, muita luz para a gente e muita evolução espiritual para a gente também. Obrigada. Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts.